Olá, meus irmãos e meus amigos. Ontem nós vimos, anteontem, a boa mão de Deus. Aí ontem nós vimos já o oposto, a ira de Deus agora sobre Israel. Por quê? Porque eles se misturaram. E agora, irmãos, como fica a situação do líder? Aquele Esdras que tanto foi exaltado por o rei Artaxerxes, pelos demais reis, servo de Deus. Mas agora ele tinha que tomar decisões, irmãos. Decisões que cabia-lhe o peso naquele momento. Sempre sobra para o líder. E agora sobrava para Esdras a decisão mais importante. Veja o verso 3 e o verso 4. Que situação que ficou Esdras. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei-me os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Tinha um grupo que apoiou Esdras, ele sentou ali, ele ficou atônito em ver aquela atitude daqueles servos de Deus. Ele não sabia, quando o verso 1 diz, quando as palavras chegaram para Esdras, que alguns não estavam vivendo como deveriam. Quando as palavras chegou para ele, que alguns se misturaram. Ele não queria acreditar que um judeu iria ter coragem de se misturar com aqueles que Deus disse para nunca se misturar. Mas eles fizeram. Assim são os crentes na época atual. Os pastores, os líderes sofrem quando vê os crentes se misturando com aquilo que Deus ordena para não se misturar. Quando os crentes se envolvem com aquilo que Deus ordena para se afastar. Então a gente fica atônito, triste, arrasado. Mas cabe a nós, a responsabilidade de intercedermos, de orarmos, de buscarmos em Deus as respostas. Esdras vai fazer isso posteriormente. Ele vai orar. Mas naquele primeiro momento ele ficou atônito. Ele sentou e parou. Essa é a atitude de todos os verdadeiros líderes. A gente fica atônito, sem querer acreditar que algumas coisas acontecem. Mas a Bíblia já mostra que essas coisas acontecem no rebanho do Senhor. Que não seja você nunca o pivô desses erros. Que você esteja com aqueles que estavam do lado de Esdras, que sentaram junto com ele, firmes no temor a Deus. Que você nunca seja o elemento usado por Satanás para trazer a ira de Deus. Que Deus te livre deste mal. E aqueles que acabam permitindo, a mão de Deus irá pesar sobre cada um deles. Vamos orar. Obrigado a Deus por mais este momento e obrigado a Deus porque a Tua palavra tem tudo o que precisamos. Tem a bênção do momento que estamos com o Senhor, também tem a ira de quando nos afastamos de Ti. Por isso abençoa, Deus, cada vida e que todos estejam sempre debaixo da bênção, sempre próximos ao Senhor. Assim eu te peço, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.